compras online internacionais aumentam. A gente tem aqui dados da Receita Federal coletados pelo G1 que mostram, em 2023, foram 6 bilhões 420 milhões de reais que o pessoal gastou com encomendas internacionais. Já em 2022, foram 2 bilhões 570 milhões de reais. Isso representa um aumento de quase 150%. Em relação ao número de encomendas, foram 210 milhões de produtos encomendados em 2023 e em 2022, 178 milhões. E para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com o economista Felipe Beley, que vai falar um pouquinho mais. Boa noite, Felipe. Muito obrigada pela participação. Boa noite, Andressa. Eu que agradeço por estar aqui. É um prazer. Felipe, então, como a gente viu nos dados, teve um grande aumento aí das compras internacionais por parte dos brasileiros, né? E o que explica? Só para endossar essa pesquisa da Receita, eu queria dar uma outra pesquisa também, tá? Feita pela Confederação Nacional de Dirigentes de Lojistas, tá? Que ele mostrou que 77% dos consumidores nacionais, ou seja, 90 milhões de pessoas, um pouco mais até, já fizeram compras em sites internacionais nesses últimos 12 meses, tá? E os fatores que podem explicar isso são alguns, tá? O principal e o primeiro é o valor competitivo. Infelizmente, o valor em sites internacionais acaba sendo mais atrativo que a lojas, seja no e-commerce nacional ou seja na parte física aqui, tá? Essa mesma pesquisa também revelou que 3 em cada 4 pessoas optaram como a escolha de fazer compra em sites internacionais justamente pelo preço mais baixo, tá? Só que dessas 77 pessoas também, 77% de pessoas, 90% delas chegaram a entrar em sites nacionais antes de escolherem aonde vão fazer a compra. Ou seja, infelizmente, não foi falta de pesquisa. Foram por escolha, realmente, por lá ser mais atrativo do que aqui. Outro motivo também é a variedade de produtos. Infelizmente, o Brasil não está preparado para um e-commerce para disponibilizar tantos produtos quanto já outros mercados já consolidados nesse segmento, como a China, por exemplo, tá? E talvez o que deu o start foi a pandemia. A pandemia foi uma outra explicação do que mudou a forma de pensar das pessoas que, presas em casa, não querendo ainda consumir, mas não podendo, acabaram optando por compras online e acabaram pegando um gosto por isso, tá? Só que também é bom analisar que, no Brasil, o e-commerce é bem recente mesmo. Tanto é que até 2014, as empresas nacionais elas haviam tendo prejuízos com o e-commerce. Foi a partir de 2015, ou seja, só na última metade da década passada, que o e-commerce passou a crescer, passou em uma forma constante, só que bem baixinha, casa de 3%, 4%, a subir por ano em crescimento. Mas, para ter uma ideia, de 2009 para 2020, nesse um ano, cresceu 41%. Então, a gente acaba correlacionando, sim, a pandemia ao aumento de vendas por e-commerce. Entendi. Felipe, então, uma outra pergunta aí, puxando pelo fato de que você falou do baixo preço, né? O que explica esse preço tão baixo no e-commerce internacional? No caso, principalmente da China, né? Primeiro, o preço baixo é o custo de mão de obra. Quando eu falo custo de mão de obra, não estou falando do salário em si, tá? Estou falando do custo que a empresa tem na ação de contratar uma pessoa. Felizmente, o país tem uma CLT muito consolidada, tem muitos direitos trabalhistas, tá? Infelizmente, outros países não. Então, se, por exemplo, um funcionário para uma empresa, ela pagando um salário de 1.000, vai custar R$2.000 para ela no total. Outros países vai custar R$1.100, R$1.200. Então, isso já acaba influenciando bem no preço. Outro, variação cambial. Variação cambial afeta bastante. A China, por exemplo, ela tem faz um programa de política monetária específica para isso. Elas querem ter um e-commerce voltado para exportação. Então, ela desvaloriza a moeda dela
tá? E assim ela acaba conseguindo uma maior vantagem em comparação a outros países. Por exemplo, você não vai comprar uma roupa no dólar de hoje, mas na moeda da China você consegue, tá? A economia de escala é outro fator também que altera. Países como China, que já têm voltado para isso, tem uma produção, consegue produzir mais com o mesmo custo. Então, o produto final acaba sendo mais barateado. Tributo. A tributação no Brasil, a gente sabe que é bem pesada, principalmente para a indústria. A alteração agora, tem um projeto de mudança na tributação, mas ela ainda está em votação, ainda a gente não vai sentir o efeito na baixa, num produto final mais barato, para poder tentar concorrer a isso. Então, a tributação, infelizmente, ainda também é um outro peso para um preço mais caro. Felipe, como você falou, né, dessa questão do preço baixo, né, no exterior, qual que é, na sua visão de economista, né, qual é o impacto desse baixo custo dos produtos para o comércio local, para o comércio aqui da região? A gente pode até querer ter uma visão pessimista, muito exagerada, mas o impacto pode ser assim, variado assim. A concorrência é desleal, a gente pode considerar desleal. Uma empresa nacional não vai conseguir vender a um preço que está no internacional, tá? Então, ela vai deixar de render. Querendo ou não, tem a mentalidade brasileira de que tá bambeando, tá tendo prejuízo. Uma das primeiras ações que, infelizmente, uma empresa nacional faz é cortar emprego. Você corta emprego, a pessoa deixa de ter a renda dela vai ser diminuída. Com a renda dela diminuída, ela vai deixar de consumir. Então, empresas na sua periferia acabam também sendo afetadas pela falta de renda dessa pessoa que foi prejudicada pelo e-commerce desleal de outros países. Falando agora, inclusive, de impostos, que foi uma coisa que você abordou um pouquinho antes, no ano passado a gente sabe que foi criado pelo governo federal aquele programa Remessa Conforme. Era aquele programa que taxa encomendas internacionais acima de $50, que seriam R$250 na nossa moeda, né? O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, na época, ele disse que esse era um meio para regularizar as compras e acabar com as desigualdades entre o comércio local e o exterior, né? Deixando, nas palavras dele, a concorrência mais leal. Mas, pelo que a gente viu aí, essa taxação ela não diminuiu tanto assim a desigualdade, né, do comércio local com o internacional, justamente por conta do baixo preço. Então, na sua opinião, o que seria uma estratégia mais recomendada para equilibrar essa concorrência sem quebrar o comércio local e nem impedir as importações, porque a gente sabe que acho que isso não tem como acontecer. Tá. A princípio, a gente consegue ver até 3 objetivos básicos dessa taxação nova. A primeira, que é a redução da concorrência desleal, tá? Que é uma criação dessa barreira alfandegária, que vai, querer ou não, aumentar esse custo de empresas de produtos internacionais e tentar realmente proteger o mercado nacional, tá? Que esse seria o segundo objetivo por consequência desse aumento da taxa, tá? Que é tentar proteger o mercado nacional. Terceiro motivo, aumentar a arrecadação, tá? Só que uma pesquisa realizada e encomendada pelo grupo Alibaba, feita pelo plano CDE, ele mostrou que 75% do público, consumidores, eles se opõem a essa taxação, obviamente, né? Tá? E dessa taxa de desistência, 66% desistiram de fazer as compras, só que aí você vê que não é bem assim no preto e no branco, porque a pesquisa mostrou que dessas 66% de pessoas, metade, 50% quase,
não fizeram compra nem desistiram de fazer a compra nos sites internacionais, mas também desistiram de fazer compra aqui. Então, protegeu o mercado nacional, mas nem tanto, né? E querendo ou não, acaba sim afetando a importação, que como a gente viu na pergunta, era ok para classe baixa conseguir, uma pessoa de renda baixa conseguir um produto internacional, ele conseguiria e nós aqui não. Com essa taxação, ela não vai conseguir nem lá também. Querendo ou não, ainda acaba afetando a classe mais pobre, tá? Classe mais rica vai comprar independente. Bom, Felipe, o nosso podcast aí tá quase acabando, mas eu tenho mais uma pergunta aí para você. Na sua visão, qual que é a tendência para os próximos anos? Será que o comércio exterior vai continuar crescendo exponencialmente assim? Será que o comércio local vai conseguir começar a acompanhar? Como que você acha que vai ser? Tá. Globalização está aí para ficar. Apesar de ter já algum bochicho aqui e ali sobre a desglobalização, mas isso se refere mais à questão de produtiva e não comercial. A globalização vai ficar, ela vai aumentar, as pessoas estão aprendendo a ter essa mentalidade mais aberta, elas não estão mais assim focadas em comprar uma coisa ou outra coisa, elas já estão, a pesquisa mostrou que elas estão satisfeitas e estão querendo maior variedade de produtos. Não importa se vai comprar ou não, elas querem ver produtos, querem ver coisas novas. Então, não tem como impedir ela. O que o Brasil pode fazer é tentar adequar o país a conseguir fazer um e-commerce nacional mais forte. Tanto é que tem, se for ver, o marketplace do Brasil, as principais que estão operando no Brasil não são nacionais. O Mercado Livre é argentino, a Amazon é americana, temos aí a AliExpress e a Shopee, que são chinesas. Só mais para trás você vai ver algumas nacionais, como a Americanas, como o Ponto Frio, Casas Bahia. Então, a gente tem que melhorar. A gente tem um potencial de crescimento, sim, de crescimento. Se for ver a parte de venda de varejo, o varejo vendeu um pouco mais de R$1 trilhão. O e-commerce ainda está engatinhando, está com seus 170 e poucos milhões, como a gente viu. Então, ela tem potencial de ganhar mais espaço. Mas é isso, a gente precisa mudar. A gente tem que melhorar a infraestrutura, tanto a infraestrutura de logística, transporte, e também a nossa infraestrutura de rede digital. Outra coisa, a gente vê muita loja. O que mais são afetadas são lojas locais. Lojas locais, infelizmente, ela não tem uma estrutura tanto interna quanto de mentalidade de negócio para uma venda digital. Então, seria legal fazer uma atualização, um treinamento para atualizar tanto a loja quanto a operação da loja em si para poder ofertar de forma digital. É isso que você falou mesmo, né, Felipe? Ainda falta muita coisa para o Brasil, de fato, chegar num nível bom aí em relação ao comércio digital, né? Uhum. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pela participação no nosso podcast. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você hoje. E obrigada a você que nos assistiu até aqui. Tchau!